Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui para mais um episódio do nosso podcast. Eu espero que você esteja sendo abençoado cada semana, algo novo, algo fresco para você. E eu creio que você está sendo abençoado. Eu espero que você esteja voltando hoje aqui, mas se você é novo também, você é bem-vindo. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e também de curtir, né, para nos ajudar a engajar aí e propagar mais essa mensagem. Beleza? Pessoal, a gente tem falado um pouco nas últimas semanas sobre liderança. E hoje eu queria falar um pouco mais com você sobre esse assunto, que para mim esse assunto tem um valor muito importante e eu creio que é muito chave que você entenda e invista nessas ferramentas de liderança. Eu tenho trazido aqui nas últimas semanas algumas ferramentas bem importantes, bem interessantes, e hoje eu queria falar sobre mais um princípio de liderança que eu tenho certeza que vai te ajudar aí na tua gestão de equipe. Eu não sei se você gere em uma empresa, uma equipe, ou se você gere uma igreja ou pessoas numa célula talvez, ou talvez você não tenha uma posição de líder, mas eu quero te falar que a liderança vai estar em tudo na nossa vida, porque você precisa liderar, nem que seja você mesmo, você precisa se autoliderar. Então fica aí, porque esse papo é também com você. E o princípio que eu quero compartilhar hoje é o princípio da navegação. E a frase-chave para esse princípio é que qualquer um pode conduzir o navio, mas somente um líder pode estabelecer o rumo. Ok? É claro que qualquer pessoa pode ir lá e pegar o leme de um navio, né, ou de uma lancha e ir dirigindo ali um pouquinho, mas somente um líder de verdade ou somente o capitão vai saber o rumo correto, né? A pessoa ela pode estar numa posição de liderança e ela não saber o que ela está fazendo. Ela pode estar numa posição de liderança e ela não saber por onde conduzir as pessoas. E muitas pessoas estão na posição, mas elas não têm habilidade de líder, né? Então hoje eu quero te ensinar um pouco mais sobre essa habilidade e a importância de você não ser somente um líder, mas você ser um líder navegador, tá bom? E a verdade é que líderes navegadores, eles veem a viagem antecipadamente, tá bom? Então é muito importante que você entenda que antes de você sair do cais com o navio, você precisa saber para onde você está indo. E trazendo aqui de uma forma muito clara, eu quero te fazer uma pergunta que você precisa se fazer essa pergunta. A pergunta é: qual é a tua visão? Todo líder precisa ter uma visão. Se você não tem uma visão, cara, os teus liderados não vão saber para onde vocês estão indo, ok? Então, todo líder precisa saber a visão que tem e comunicar bem essa visão, tá bom? A visão, ela vai falar para onde nós iremos. Ok? Outra coisa que é importante na liderança de navegação é o propósito. E aí você vai se fazer uma outra pergunta. Por que eu estou indo para esse lugar? Ou por que nós estamos indo? Tá bom? E isso é o propósito daquilo que você está imprimindo como um líder. Outra coisa é o network. E o network a pergunta é: quem são as pessoas que precisam ir comigo para eu ter sucesso? Ou seja, quais são aquelas pessoas que precisam fazer parte da tua equipe? Você precisa saber triar. Quem são as pessoas que, de fato, eu preciso para que eu chegue nos objetivos, para cumprir a visão e o propósito que eu tenho? Ok? Essas perguntas, elas são muito chave que eu estou fazendo para você. Então, fica aqui comigo e presta atenção. Outra coisa você precisa saber a rota, tá bom? E saber a rota, a pergunta é: para onde iremos? Ok? Ou melhor, por onde iremos? Para onde iremos é a visão. Por onde iremos é a rota, tá bom? Então, o por onde iremos vai falar muito mais de que caminhos nós vamos tomar, num sentido mais detalhado, mais prático da coisa. A visão é algo macro. O saber a rota é algo mais prático, é algo mais micro. Vou te dar um exemplo. Nós, como igreja, nós temos uma visão que é uma bomba que explodiu no centro da cidade de Belém e nós queremos influenciar a cidade. Agora, como nós vamos influenciar a cidade? Né? Existem alguns caminhos. Nós vamos fazer algumas obras sociais, nós vamos ter reuniões nas casas espalhadas pela cidade, nós vamos ter uma conferência anual, e isso é a rota, ok? Ficou claro para você? Beleza, vamos seguir em frente. Outra coisa muito importante é você planejar os meios. E essa pergunta é: como iremos? Outra pergunta é: se preparar para as tempestades. Isso é muito chave.
você vai enfrentar tempestades. E você precisa, o máximo possível, se antecipar às possíveis tempestades que virão. Eu sei que tem tempestade que você vai ser pego de surpresa, eu não vou te enganar, eu não vou te mentir. Todos nós, como líderes, vamos enfrentar tempestades inesperadas. Porém, você precisa parar de vez em quando e fazer uma análise. Quais são as tempestades que eu posso enfrentar no meio do caminho, para que você já esteja preparado para elas. Muito melhor é você estar preparado para um problema do que você ser pego de surpresa. Isso não significa que, como eu disse, você não vai passar por problemas inesperados, você vai, isso é algo inevitável, mas é muito importante você se perguntar, como eu posso vencer as adversidades? Tá bom? E outra coisa que todo líder navegador precisa entender é avaliar o tempo. Quanto tempo nós vamos demorar para chegar na visão e no propósito? Talvez a tua visão e propósito seja de uma vida toda. Talvez a tua visão e propósito seja de alguns anos. Eu não sei qual é a tua, eu sei a minha, ok? Mas eu trouxe aqui para você uma lista de coisas que todo líder navegador precisa, gente, fazer. E eu vou repetir. Visão, propósito, network, saber a rota, planejar os meios, se preparar para as tempestades e avaliar o tempo, ok? Líderes que navegam possuem toda a viagem planejada antes de sair do cais. Então, antes de você começar a liderar pessoas, pare e faça um plano. Faça um plano de rota. Esse plano de rota não precisa ser tão detalhado, mas você precisa ter na sua cabeça, porque você precisa ter na sua cabeça tudo isso que eu falei para você, porque senão você vai ser um líder que está conduzindo pessoas para lugar nenhum. E se você é um líder que está conduzindo pessoas para lugar nenhum, cara, você não é um líder. Ou você não entendeu o que é liderança. Ok? Então é muito importante que você saiba da onde você veio, para onde você está indo, para que você possa apontar um caminho claro para as pessoas. Senão vocês vão ficar dando volta no deserto, igual o povo lá com Moisés, ficaram dando volta no deserto, porque eles ficaram perdidos nos seus problemas pessoais e não conseguiram avançar e chegar no lugar onde precisavam. Então, ok? Então na história bíblica Deus precisa levantar uma outra geração. Cara, que você não seja esse. Que Deus não precise levantar um outro líder no teu lugar para você se despertar. Ou levantar uma outra geração. Não. Deus já te deu uma geração. Se você é um líder, você já tem pessoas, então você precisa entender e ser fiel àquilo que você está fazendo. Ok? Uma coisa importante também aqui na liderança por navegação é que quando um líder navegador cai, os seus liderados caem. Sabe, isso é muito importante você entender. E quando eu falo de cair, eu não estou falando aqui só no contexto eclesiástico, tá bom? Por quê? Porque liderança, uma das coisas importantes da liderança é a admiração. Pessoas, elas seguem pessoas que elas admiram, ok? Então, se você como líder começa a ter traços no seu caráter ruins, você começa a demonstrar falhas de caráter, você começa a mentir, você começa a, dizer que vai fazer uma coisa e fazer outra. Você começa a só chegar atrasado. Você começa a ter coisas básicas, muitas vezes, que vão denotar um caráter ruim. Sabe o que vai acontecer? Os teus liderados, eles vão acabar caindo junto com você. E você vai perder credibilidade. Um líder que não tem credibilidade, cara, ele não tem como influenciar, ele não tem como liderar pessoas. Então, é muito importante você entender que quando o líder cai, os seus liderados caem. Eu não sei se você já viu aquelas apresentações de aviões de caça, né? E eles vão voando ali, geralmente eles voam um do lado do outro, e tem sempre um que vai mais à frente, que é o líder. Né? E o líder, ele vai traçando justamente a rota. Então, se ele vira para um lado, todos os viram para o lado direito. Se ele vira para o lado esquerdo, todos viram para o lado esquerdo. Se ele dá um loop, todos fazem o loop com ele. Agora, se ele erra e ele bate em uma montanha, os outros batem também. Por quê? Porque aqueles outros aviões estão só seguindo o líder. Então entenda, se você traçar uma rota errada e você se esborrachar, os teus liderados vão se esborrachar junto com você. Então você precisa parar, avaliar e planejar muito bem a sua rota antes de você sair do cais, ok? Outra coisa interessante na liderança por navegação é que líderes navegadores, eles vão sempre se valer das suas experiências passadas, ok? Tem uma frase-chave que, se você estiver anotando, anota isso. As experiências boas nos ensinam, mas as experiências ruins nos ensinam muito mais.
Então, cara, talvez você teve um passado doloroso. Que bom. Se você é um líder que teve um passado doloroso, cola aqui comigo, porque a gente tá junto nessa. Ok? Porque a dor vai te gerar experiência. As tuas lutas do passado vão te gerar experiências. Que elas vão te ajudar muito mais na tua liderança do que as tuas conquistas e os teus troféus. Então, se você é um líder que fica sempre falando, o meu troféu é esse, o meu troféu é aquele, porque quando eu tinha aquela equipe eu fazia isso, quando eu tinha aquela outra equipe eu fazia aquilo outro. Cara, de certa forma é bom você ter experiências de vitória, isso talvez vá trazer para sua equipe algum tipo de valor para seguir você. Porém, cara, se você ficar falando demais das tuas vitórias do passado, talvez isso gere até um ciúme na tua equipe. Então, te avalia e, sinceramente, Pastor Vitor, eu prefiro muito mais compartilhar com a minha equipe as minhas dores e as minhas lutas do que as minhas vitórias do passado. Sabe por quê? Porque as pessoas se conectam muito mais com aquilo que eu passei de dor do que com aquilo que eu tive de vitória. Sabe por quê? Porque todo mundo tem dor, mas nem todo mundo tem vitória. Anota isso. Todo mundo tem dor, mas nem todo mundo tem vitória. Quando você fala de vitória, talvez uns 2 ou 3 vão se identificar. Quando você fala de dor, todo mundo se identifica. Ok? Porque a vida é dura, irmão. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem dor. Tá bom? Isso é uma chave, cara. Eu tô te dando umas chaves aqui, mano. Isso tem muito valor. Se liga, isso tem muito valor que eu tô te passando aqui. Então, se você entender o que eu tô te ensinando aqui, a tua liderança vai deslanchar. Isso vai te ajudar muito, tá bom? Então, cola aqui comigo mais uma coisa importante antes de eu encerrar esse podcast. Líderes navegadores ouvem o que os outros têm a dizer. Um erro muito grande de muitos líderes é não ouvir os seus liderados. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa o quanto você sabe. Não importa o quanto você aprendeu no passado. Não importa quantas vitórias ou dores você teve. Elas nunca serão o suficiente para o teu presente. Ok? O passado, ele tem algumas coisas boas que vão te ajudar no presente, mas não vai te trazer tudo. Então, se você quer ser um líder navegador, não importa o quão bom líder você é, você jamais vai ter todas as respostas. Você vai precisar ouvir as pessoas que estão com você. Então, deixa eu te dar aqui mais uma chave antes de eu encerrar, que é uma coisa que eu faço muito. Nas minhas reuniões de liderança, eu sempre convido as pessoas, pelo menos algumas. Quando eu tenho tempo, eu ouço muitas. Quando eu tenho pouco tempo, eu ouço algumas. Pelo menos 2 ou 3. E eu faço perguntas-chave para elas. Tá bom? Eu faço perguntas-chave sobre o contexto do que a gente trabalha, sobre o contexto do que a gente faz. Tá bom? Então eu vou te dar um exemplo muito claro aqui para você entender. Semana passada eu tive uma reunião aqui com os líderes da igreja e eu perguntei para eles, cara, o que é que as pessoas lá fora, ou seja, aqui na igreja, as pessoas aqui da nossa igreja, os membros da igreja, estão falando sobre nós? Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu queria saber o que as pessoas estão falando que às vezes não chega no gabinete pastoral, mas que chega no boca a boca, que chega na fofoca da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, toda organização tem fofoca, mano. E nem tudo chega no líder. Muitas coisas chegam no líder, porque sempre tem aquele porta-voz que fala, ei, meu líder e tal, alguém falou alguma coisa e aí você sabe por onde ir, por onde tratar. Mas tem coisas que não chegam. E muitas vezes é importante você fazer essas perguntas. Então, quando você quiser ser um líder navegador, você precisa ouvir o que os outros têm a dizer. Todo bom líder, ele precisa ter essa característica de saber ouvir. Sabe aqueles líderes que falam, não deixam ninguém ouvir? Cara, larga a mão de ser chato se você é esse tipo de líder, mano. Pelo amor de Deus. Bons líderes são bons ouvintes também. Você tem que saber a hora de ensinar, mas você tem que saber a hora de calar e ouvir o feedback da tua equipe. E ouvir lá na ponta o que está acontecendo na equipe de venda, lá na ponta o que está acontecendo na tua equipe de comunicação, lá na ponta o que está acontecendo nos membros da igreja, que é o meu caso aqui, ok? Então, como líder, você precisa aprender a ouvir, tá bom? Por isso, líderes navegadores vão sempre coletar o máximo de informações possíveis dos seus liderados e eles procuram saber o que está acontecendo na base e buscam respostas para questões complexas dentro da própria equipe. Muitas vezes você não está sabendo por onde ir, que caminho tomar, pergunte para sua equipe. Chega com ele e fala, galera, é o seguinte, a gente tem tal desafio, tal projeto, eu hoje não estou sabendo muito bem como fazer, eu queria ouvir vocês. O que vocês acham que a gente faz nisso aqui? O que vocês acham que a gente faz nisso aqui? E deixa eles falarem. Tem muito insight, tem muita resposta que vai vir
nessas reuniões, nesses momentos. Não é errado como líder você parar e ouvir os seus liderados, pelo contrário. Isso é muito bom. Beleza, pessoal? O nosso tempo de podcast já estourou, então eu vou ficar por aqui. Se você foi abençoado nesse bate-papo aqui, não esquece de curtir, não esquece também de compartilhar. E na semana que vem a gente tem mais um episódio. Te espero. Deus te abençoe e até lá. Valeu.